Pronto. Professor Romeu, o senhor quer abrir ou eu abro? Como é que a gente faz aqui? Tá mudo. Você tá mudo. A gente vai ter que consultar o senhor para saber se ele vai querer abrir. Então faz uma prece aí. Ai. Como está o nosso coro aí? O nosso coro tá baixo ainda, acho que tem gente entrando. Agora que deu 6 horas praticamente, quer dar 2 minutinhos aí para os meninos aí? Costuma aguardar uns 5 minutinhos para o pessoal conseguir vencer o trânsito, né, ali da cozinha até o quarto, Beleza. para conseguir chegar para participar, né? Tranquilo. Mas podemos dar início já. Tá. Então, vamos começando aos poucos, enquanto o pessoal vai chegando, até para respeitar também os meninos que chegaram cedo. Eu entrei aqui, já tinha aluno, o Pedrão já estava aí, o Gilson já chegou aí, tem muito aluno aí que é figurinha carimbada. Sejam se o Gilson já chegou, dá para a gente começar, né? Então vambora. Caros alunos, colegas professores, sejam muito bem-vindos a mais um ICEI Talks aí, iniciando uma fase nova do ICEI Talks aí, que é o ICEI Talks Carreiras, e aí a gente vai trazer empresas emergentes, empresas expoentes no mercado mineiro, e se Deus quiser, empresas até de fora do mercado mineiro, para lançarem não só vagas, mas falarem de experiências, tecnologias, e a gente atualizar, vocês conhecerem um pouco o que tem de novo aí no mercado e a gente conseguir fazer essa ponte. Sou Marcos Arraes, estou aqui com o professor Romeu, que também vai ajudar na condução da parte tecnológica, das perguntas. Essa nossa talk de hoje vai ser dividida da seguinte forma. A gente vai ter uma apresentação... quem é a Hotmart? Eu acho que, né, Ingrid, essa parte a gente pode até pular, né? A gente já começa essa fase nova do ICEI Talks com a Hotmart, que é uma queridinha aí de todos os alunos, os meninos, toda vida que chega alguma coisa de Hotmart, os meninos chega se tremem, tem estágio na Hotmart, os meninos ficam assim, meu Deus do céu. Após essa parte de entender a Hotmart, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a área de back-end, aí o professor Romeu e eu vamos falar trazer algumas perguntas técnicas aí, vocês também podem utilizar o chat para mandar perguntas para a Ingrid, para o Fábio e para o Léo, tá? O Tups, né, que estão aqui com a gente aqui. O Fábio é ex-aluno da casa aí também. Gente, sejam muito bem-vindos aí, tá? E aí, ao fim, eles vão apresentar o programa Hands-On, que é o programa da Hotmart, para trazer talentos para dentro da empresa, né? Então, eles vão apresentar aí, a gente vai dividir na parte técnica e depois na parte do programa. Professor Romeu, a bola está com você aí, quer dar as boas-vindas aí? Vamos lá, né? Bom, primeiro agradeço a participação de todos. Falar que o Lúcio ele é muito modesto, né, em colocar essa bola toda para a gente. O Lúcio é o grande sponsor de todo esse processo, de toda essa ação do ICEI Talks. É o nosso querido líder, né? Está à frente de todos esses processos e nos dá uma liberdade de criação e de participar, e a gente agradece muito tê-lo aqui participando, fazendo essa abertura. Agradecer muito a Hotmart, que sempre está com a gente, né? Como o Marquinhos disse, a turma é louca para participar dos processos, na verdade, louca para entrar no Hotmart e participar da empresa. Então, para a gente é muito importante ações como essa, né? Porque elas colocam para os nossos alunos o quanto que a gente está interagindo com as empresas de ponta, as empresas do mercado, e também coloca para o mercado, né, a oportunidade que existe aberta aqui na universidade para que essa sinergia aconteça. Então, isso para a gente é de uma grande felicidade. Quero dar as boas-vindas, então, à Ingrid, ao Léo, ao Fábio. O Silvio, se ele quiser chegar, né, muito bem-vindo, a casa é dele. E, gente, muito bom realmente receber vocês. Essa iniciativa ela tem um propósito, como o Marquinhos disse, ela é uma vertente, ela é uma spin-off aí do
do IC Talks com o objetivo de falar de carreiras. Tem muita gente com dúvidas, muitas dúvidas. O que é exatamente que se mexe? Né? O que o desenvolvedor web faz? O que o back-end faz que o front-end não faz? Então, ninguém melhor para falar isso, né, do que a Hotmart, que é uma empresa focada em produtos digitais e tem na web sua plataforma principal. Então, muito bom. E vamos lá, eu vou passar a palavra de volta aí para que a gente possa dar o começo. Muito obrigada, pessoal. Agradeço aí a receptividade, né, com a gente, o carinho aí desde o início, né, quando a gente procurou o Lúcio para conversar dessa proposta, né? Então, muito obrigada. Como vocês disseram, né, eu estou aí acompanhada do Fábio Viana e do Leonardo, que a gente chama de Tups. Eu sou a Ingrid, né, que faz parte do time, eu faço parte do time de atração e seleção da Hotmart. O Fábio Viana faz parte do time de DevOps, ele vai se apresentar daqui a pouco também, vai reforçar aí. E o Leonardo Tux, ele é gerente de desenvolvimento, né, de um dos times que a gente tem aqui na Hotmart, o Sparkle, que é o nosso aplicativo. Então, depois, né, eles podem se apresentar também para vocês conhecerem um pouquinho mais. E a proposta hoje é realmente, né, fazer aí um overview do que é Hotmart, embora todos vocês já conheçam aí, né, de cor. E aí, em seguida, né, o Fábio vai trazer aí a perspectiva, né, do universo tech mesmo, desenvolvimento back-end, contar aí as boas práticas que a gente tem. E finalizaremos aí com um convite bem especial para vocês conhecerem o nosso programa de contratação Hands-on, ok? Pode passar, Fábio. Então, acho que não é segredo, né, para ninguém mais, que a Hotmart, ela é uma empresa bem grande já, né, ela já é uma empresa multinacional e ela é especializada na venda e distribuição de produtos digitais. E a gente é líder de mercado desde 2011. Então, em abril desse ano, a gente vai completar aí 10 aninhos, né, de muito sucesso, de muito crescimento, e a gente fica bem feliz, né, em impactar a educação dessa forma, né, e ser referência nesse sentido, né, de tecnologia para levar a educação para as pessoas em qualquer lugar do mundo. Pode passar, Fábio. E aqui eu trouxe alguns números, né, para vocês nos conhecerem um pouquinho mais, números atualizados. Hoje, a Hotmart, com 10 anos de mercado, né, lembrando que a Hotmart nasceu em Belo Horizonte, eu acho que isso é um grande presente para a gente, né, hoje a gente já está com mais de 1.000 troopers espalhados pelo mundo, a gente já está aí com escritórios em BH, é onde a gente, né, nasceu e é o maior número de pessoas está centralizado aqui na região mesmo. Em São Paulo, a gente tem um escritório lá também, é um escritório menor, mas está crescendo também. Em Madrid, Amsterdã, Bogotá, Cidade do México e Nova York, a gente já está com sede, ou seja, a gente já conquistou o nosso espaço físico, né, nesses outros lugares do mundo e já temos pessoas trabalhando, né, para a gente. E isso é bem gratificante, né? Eu ver o quanto que uma empresa, né, mineira aí está crescendo e desbravando o mundo dessa forma, com esse propósito tão especial que é levar a educação, né? E com isso, né, a gente tem aí mais de 150 mil produtos cadastrados, mais de 2 milhões de usuários já na nossa plataforma, mais de 5 milhões de compradores, mais de 200 países alcançados, ou seja, ao redor do mundo inteiro, praticamente já teve uma pessoa que acessou a plataforma da Hotmart, comprou, seja lá uma videoaula, um e-book, enfim, né, em todos esses arredores do mundão, já teve uma pessoa aí que adquiriu um conteúdo da plataforma. Então, isso é muito gratificante para a gente, né, saber dessa presença tão ampla que a gente tem. E por isso, né, e para a gente ter essa presença, a gente fez aí alguns movimentos bem interessantes no último ano, que foi a aquisição de 3 empresas. A Teachable, que é uma empresa que tem um foco muito semelhante com o nosso, que já era, né, antes da aquisição da Hotmart, já era líder lá nos Estados Unidos, ela fica em Nova York, e ela tem uma plataforma também que possibilita a venda e distribuição de conteúdos digitais. Então, a Hotmart fazendo essa aquisição, né, ambas as empresas se tornaram ainda mais fortes nesse propósito de disseminar, né, a educação. E uma outra empresa que a gente adquiriu foi a ClickPace, que é uma empresa brasileira também, ela tem sede em Brasília, e após a aquisição, a gente adquiriu uma inteligência ainda maior, né, no formato que a gente tem de entrega de landing pages.
Então, essas landing pages são focadas aí numa alta conversão, e aí adquirindo essa inteligência, né, para dentro da Hotmart, o produto que já era bom ficou ainda melhor, né? E uma outra empresa, uma outra startup que a gente adquiriu foi a Olo, que é uma startup especializada em podcast, que também faz total sentido aí com o nosso mercado, né, de educação, onde a gente disponibiliza diversos formatos para que as pessoas possam se interagir nos nossos canais, né? Então foram 3 grandes aquisições aí que nos colocaram ainda mais além, né, do que a gente já estava. Então a gente fica bem feliz com todo esse crescimento, né? E nada disso acho que seria possível se não fosse, né, o próximo passo agora que eu vou contar. Pode passar, Fábio. Que é as conquistas que a gente vem tendo, né? E um pouco também da nossa cultura, que eu vou falar daqui a pouco. Esses aqui são alguns destaques, né, que a gente teve de prêmios. Então, anualmente a gente está entre a lista das empresas, né, que são melhores para trabalhar no Brasil. Um grande presente para a gente foi ter saído, né, na lista das 50 empresas no mundo que tem maior impacto, né, na educação, empresas de tecnologia. Então, isso foi um grande presente para a gente, saiu no final do ano passado, um grande reconhecimento, né, tá entre as 50 empresas do mundo, né? Então, enfim, isso é uma coisa bem gratificante e fortalece esse sentimento, né, de orgulho que a gente tem em trabalhar na Hotmart. Então, isso é bem bacana. E a gente, né, outros que a gente já conquistou foi o prêmio de páginas no LinkedIn, prêmio da Forbes, prêmio da Época em relação ao Reclame Aqui, né? Isso prova o quanto a gente dá uma atenção diferenciada aos nossos clientes e resolve, né, os problemas que chegam até a gente. Então, assim, isso é bem bacana. Isso fortalece muito, né, o nosso nome e mostra o quanto a gente que trabalha na Hotmart está engajado para conquistar esse lugar, né, no mundo. Pode passar, Fábio. E como eu disse, né, a gente só conseguiu esse crescimento ao longo desses 10 anos porque a gente tem uma cultura muito forte. A gente tem um propósito bonito da porta para fora, mas esse propósito também existe da porta para dentro, né? Então a gente quer permitir que as pessoas vivam das suas paixões. Então, uma pessoa que tem um conteúdo que gosta, hospeda na nossa plataforma, tem todas as ferramentas necessárias ali para fazer, né, a venda e a distribuição do seu conteúdo. Então, ela pode, de fato, viver daquela formação que ela criou, viver daquele novo propósito, né, que ela estipulou para a vida dela. E dentro da Hotmart é a mesma coisa. Aqui a gente busca implementar essa cultura, né? Acho que desde quando a Hotmart nasceu, essa cultura já existe. E isso faz com que a gente, né, se sinta bem no trabalho que a gente faz. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, é estar de fato alinhado com as nossas atividades, gostar daquilo que a gente faz. E se ao longo do caminho, né, a gente perceber na nossa carreira que tem outra atividade na Hotmart que a gente possa fazer, né, que brilha mais os nossos olhos, que vai fazer com que a gente continue vivendo das nossas paixões, a gente tem essa abertura aqui também. Então, isso é muito vívido dentro da Hotmart, né? Então, a gente coloca isso, né, para as pessoas que utilizam a plataforma para ter aí, né, ganhar a vida, né, com o que gosta de fazer, como a gente que trabalha aqui também. Então, isso é uma fortaleza que a gente tem, né, como trooper, que é a forma como a gente é chamado aqui na Hotmart. Pode passar, Fábio. E esse é o nosso código de cultura, né? Como eu disse para vocês, a cultura é muito forte. E o que que tem dentro desse código, né? Tem todas as diretrizes para a gente seguir e que vai nos manter, né, alinhados no propósito da Hotmart. Então não tem nada, não existe assim um ditado, né, por onde o que eu tenho que fazer. Existem só boas práticas, né, para a gente conduzir ali o nosso dia a dia, tá alinhado à nossa paixão, né, o nosso trabalho e seguindo alguns bens maiores, né, para em relação aos outros troopers também. Então a gente tem 3 pilares que são muito fortes na nossa cultura, que é a liberdade, a autonomia e o love. A liberdade está muito ligada a gente ser a pessoa que a gente gosta de ser, né? Respeitando sempre o espaço do outro, vivendo daquilo que a gente gosta de fazer. A autonomia está muito ligada à forma como a gente trabalha. Então a gente quer que todo mundo coloque um pouco do seu toque pessoal ali naquilo que faz. A gente não quer contratar ninguém para ficar apertando o mesmo botão. A gente quer que as pessoas cheguem, sejam elas mesmas,
coloquem as ideias, traga as vivências, traga a história, e tudo isso faz com que a gente, né, fique firme nesse propósito de viver da nossa paixão aqui dentro da Hotmart. E temos também o Love, que está muito ligado a gente gostar daquilo que a gente faz e também as relações que a gente estabelece com as pessoas, né? De respeito, de carinho, de ajudar a crescer. Aqui na Hotmart a gente tem um método de trabalho bem descentralizado, né? Então, independente da posição da pessoa, ela tem autonomia para tomar decisões, nos momentos, né, que ela estiver ali frente a frente com algum desafio bem importante, ela tem autonomia para tomar a decisão, pautada no que é melhor para a Hotmart. E a gente também não tem as pessoas têm cargos diferentes aqui na Hotmart, mas isso não diz respeito a se ela é uma pessoa, né, que é melhor do que outra pessoa, enfim, aqui todo mundo é igual, a gente tem essa prática, né, de respeito e acredita que qualquer pessoa, em qualquer posição, no início de carreira ou com muitos anos de carreira, tem algo para ensinar, né, e para aprender com todo mundo. Então, isso é bem importante, né, e é o que nos mantém firme aí nesse propósito de dominar o mundo, né? Na verdade, a gente já está dominando, que a gente já está em todos os lugares, né? Mas essa cultura, ela tem uma participação bem importante em tudo isso que a gente conquistou até aqui. Pode passar, Fábio. E aqui um pouquinho da vida de Trooper, né? Mais focando nos benefícios que a gente tem, mas isso a gente pode conversar depois também. Então, hoje a gente tem um modelo de trabalho híbrido, a gente conta aí com assistência médico-odontológica, vale-refeição, horário flexível, dress code, integrações constantes entre as equipes, incentiva aulas de idioma, incentiva crescimento, né, educacional, então formações, cursos e bônus pelas entregas, né? Então, isso é bem importante e complementa aí a nossa satisfação em fazer parte da Hotmart. Pode passar. E agora eu vou passar a palavra aí para o meu amigo Fábio, e ele vai contar um pouquinho para você sobre a vida de dev aqui na Hotmart. E aí, pessoal, boa tarde ou boa noite, né, já. Eu sou ex-aluno aqui da PUC, formei na PUC em 2007, e pouco antes de formar, né, pouco assim, né, uns 3, 4 anos antes de formar, eu já estava trabalhando na área, e hoje já tem mais ou menos uns 18 anos que eu atuo na área de desenvolvimento. E nos últimos anos eu atuei bastante com arquitetura de sistema, e nos últimos 3 eu fui para a Hotmart, né, eu tenho 3 anos já de Hotmart, vou para 4 esse ano. Eu fui com a missão de trazer um pouco da experiência de arquitetura de sistemas para dentro da Hotmart e também trabalhar bastante com o DevOps, né? A gente sempre teve uma cultura forte de DevOps na Hotmart, mas ainda estava no início um pouco desestruturado, precisando de ter um pouco de processo, um pouco mais de especialidade, e aí foi onde eu entrei com esse desafio aí. Então, nesse período aí de 3 para 4 anos, desenvolvi bastante o código, né, foi bastante como Dev e DevOps, e aí vou contar um pouco aqui de como é viver isso dentro da Hotmart, né. E aí foi assim, até difícil achar uma coisa, uma palavra, né, uma imagem que resumisse assim, bastante o meu sentimento, né, de ser um desenvolvedor na Hotmart. E aí eu pensei assim, qual que era meu sonho quando eu queria ser um programador, né? Era aprender coisas legais, tecnologia, usar essas tecnologias para resolver desafios técnicos e principalmente ter autonomia para resolver da forma que eu quisesse, escolhendo, obviamente, as melhores tecnologias, mas tendo ali o meu jeito de fazer aplicado àquela solução, né? E aí eu cheguei numa palavra que é plenitude. Então, viver a plenitude de um programador é trabalhar na Hotmart, e vice-versa, né? Então, essa imagem ilustra bem esse sentimento, né, da plenitude, né, de um programador dentro da Hotmart. E esse é o sentimento que eu tenho e que eu trago aqui para vocês um pouco disso, né? Então, isso é legal que faz a gente estudar, né? Tipo, é uma empresa que dá para a gente autonomia, né? Igual a Ingrid falou. A gente tem liberdade e autonomia para resolver o problema. Cara, resolve o problema, o importante é resolver esse problema e o cliente ser impactado de forma positiva. Então, isso traz, obviamente, uma responsabilidade maior, né? A gente não pode também fazer qualquer coisa. E isso traz uma responsabilidade, traz também um esforço a mais que a gente tem que fazer para buscar ali o que tem de melhor, vamos atrás do estado da arte. A gente pode até fazer
isso em fases, né? Vamos fazer aqui um MVP, uma POC, algo mais simples, impacto cliente, depois a gente vai evoluindo até chegar lá no estado da arte. Então, essa é a cultura da Hotmart, é a gente fazer dessa forma, né? Buscando sempre o que há de melhor, mas respeitando ali as fases até isso acontecer, né? Então, assim, eu trabalhei bastante tempo em fábrica, então, basicamente, toda a minha carreira foi em fábrica de software, e nos últimos 3, aí eu estou na Hotmart, inclusive, eu contratei o Silvestre, né, o Felipe Silvestre, que é o Silver, né, lá na CIT, que é onde eu trabalhava antes, e hoje depois ele foi para a Hotmart e me levou junto. Então, a gente já tem uma relação bacana, várias pessoas amigas ali, então, um time muito unido, muito próximo, as pessoas são muito boas. Quem de vocês aqui for trabalhar na Hotmart algum dia, vocês podem ter certeza que vocês vão trabalhar com as melhores pessoas naquela área que vocês estiverem atuando, porque são pessoas fenomenais, tecnicamente, comportamentalmente falando, então é um time muito fora da curva. E aí eu estava falando da fábrica, né? Então eu vivi muito isso de fábrica de software, de resolver o problema do cliente. Mas qual que era o problema que eu tinha ali, o que me trazia um pouco de sofrimento, de ainda não estar vivendo aquela plenitude, como eu disse no início, né? Era que lá a gente tinha muita restrição, né? Numa fábrica a gente tem restrição, dados os limites ali que o cliente tem. Então, eu não posso usar qualquer tecnologia, eu preciso que o outro cliente autorize aquela tecnologia. Às vezes ele tem um limite lá, uma restrição que não permite que eu use algo novo, entendeu? Então, isso é muito comum em fábricas, né, nas empresas mais tradicionais. E uma startup, ela não pode viver assim, né, de ter essas restrições. Tem que ter liberdade, senão a coisa não anda na velocidade que uma startup exige, né? Então, esse era um desafio que me chamou a atenção quando eu vim para a Hotmart, e é o que me mantém aqui até então, né, vivendo nessa plenitude, como eu disse. E aí isso abre muito leque, né? Abre muito leque para a gente estudar novas tecnologias, atuar em coisas diferentes. Então, é uma coisa, assim, muito importante para quem está pensando, né, numa carreira, em iniciar uma carreira. E aí, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de tecnologia, isso aqui é um radar que a gente montou, inclusive está defasado. Esse radar ele foi montado no início do ano passado, aí veio pandemia, a gente teve um crescimento absurdo com pandemia, e a gente acabou não tendo tempo aqui de ir levantando com todos os times o que a gente já estava usando de novidade. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, uma noção de quanta tecnologia a gente tem usado, né, para banco de dados, infraestrutura, linguagens distintas de programação, frameworks e técnicas que a gente tem usado. E aí, quais são as atividades envolvidas, né, no universo aí de um programador, né? E aí, experiência minha, eu estou trazendo algo que eu vivo, né, algo que eu vivi e tenho vivido. E a principal atividade envolvida é fazer código, né? Obviamente, é codar, né? O que todo programador quer é codar. Mas vai um pouco além, né? Então, tem algumas coisas que a mais que a gente faz além disso e que traz essa noção aí de autonomia e assim por diante. Então, uma outra atividade, além de codar, é fazer o entendimento da demanda. Então, o dev, ele é responsável também por entender aquela demanda junto à área de negócio e elaborar ali uma arquitetura, uma definição e chegar numa solução. Então, é a responsabilidade do dev também fazer isso. Fazer teste do que ele codificar. Então, muitas empresas provavelmente vocês já até estudaram também algo disso na faculdade. Tem uma equipe que faz a parte de teste, uma equipe de QA e tal. Na Hotmart, a gente não tem uma equipe de QA. Quem faz o teste é o próprio desenvolvedor. O time é responsável por entregar aquela demanda. Não só entregar o código, mas entregar ela funcionando. Então, ele é responsável por fazer o teste também. É um approach um pouco diferente de algumas empresas, né? Mas tem funcionado aqui. Preparação do ambiente, então não é só o código, né? Como eu disse, o time, o dev, é responsável por aquilo funcionando, ou no ambiente produtivo para o cliente acessar. Então, ele prepara o ambiente também, né? Para fazer isso. Ele implanta também a demanda que ele está trabalhando, e por fim, depois de implantado, ele faz o monitoramento daquela demanda dentro do ambiente. Então, o ciclo completo, né? O dev ele vai estar envolvido na Hotmart de ponta a ponta. Né? A área de negócio levantou uma demanda nova, uma feature nova,
ele vai envolver a equipe de desenvolvimento, que aí são os devs que estão ali envolvidos, né? Eles entendem a demanda, definem a solução, coda, testa, prepara o ambiente, implanta, monitora. Qualquer problema que der, esse time vai pegar e resolver o problema na produção também. Então, é um ciclo contínuo, né? Que o dev vivencia dentro da Hotmart. A gente veio aqui com o tema de falar sobre back, né? Então, eu falei um pouco aqui de como é a experiência como dev, e aí isso aplica a qualquer tipo de dev que faz app, de front, de back, mas especificamente de back, né? Onde que a gente se encaixa dentro da esteira. Basicamente, o que seria o nosso universo de aplicação, tá? A gente é 100% internet, 100% web. Então, todos os nossos serviços, eles são disponibilizados pela internet, seja via browser ou via aplicativo. A gente não tem nenhum software que o usuário ele instala, então é tudo via internet mesmo. E aí, como é que funciona esse sistema, né? A gente tem toda uma segmentação, uma especialização de atuação das pessoas dentro da Hotmart, para que elas deem o melhor de si dentro de uma tecnologia que ela domina mais. Por exemplo, um front-end, ele geralmente vai ter mais conhecimento de um JavaScript, de um CSS, de montar a tela, né, algo visual. E essas pessoas que fazem algo mais visual, né, um dev que faz algo mais visual, de repente, ele não tem tanto skill ou tanta, vamos dizer assim, noção de fazer um código mais de back-end, que é um código que é mais regra de negócio, aquele código mais baixo nível, e que precisa fazer integração, conectar em banca, etc. Então, o que a gente faz na Hotmart é quebrar essas carreiras, esses papéis, né, em posições de front-end, que é mais focado em coisa visual, tela mesmo, fazer tela. O back, que é o cara que vai fazer a parte mais de regra de negócio, integrações e gravar algo em banco. E a gente também tem as equipes que trabalham em cima de banco de dados, mantendo ali os bancos com a melhor qualidade possível, né? Então, a gente divide, assim, para a gente poder ter um foco, uma especialização e ganhar também velocidade, qualidade dentro da solução. E aí o nosso foco hoje aqui é um pouco de back-end, nós vamos falar mais aqui do back. E para contar um pouco disso, de como é ser um back-end na Hot, eu queria contar um pouco a história de como é que foi esse início, como é que foi lá o início da Hotmart. Então, lá em 2010 para 2011, os fundadores, né, o Jota e o Matheus, eles começaram a codar a plataforma, né, a plataforma da Hotmart, e naquela época era um código bem simples, era muito focado no que eles tinham ali de entrega, de necessidade, que eles tinham identificado no mercado, e isso tudo rodava em uma máquina que tinha basicamente essa configuração, um de CPU e 2 GB de RAM. E um banco de dados também numa infra parecida. E aí, nesse mesmo ambiente, aí, nesse mesmo servidor, a gente rodava uma aplicação que tinha tudo junto, back e front. Era uma aplicação só que tinha todo esse código. Na época, a linguagem escolhida foi Java, para fazer a codificação de toda a plataforma. O banco de dados MySQL, é um banco de dados open. Percebo que, assim, tudo de tecnologia, a gente sempre opta por algo open source, para a gente evitar custos adicionais, e também tem a comunidade que colabora, que faz a coisa andar, a gente consegue pessoas mais rápido também no mercado. E a infra a gente colocou na AWS, então já nasceu na AWS desde lá do início, né? E aí a gente era muito focado assim, cara, recursos mínimos, enxutos, então sempre foi o mindset, né, dos fundadores, e isso foi propagado para as pessoas que foram chegando. Serviços plug and play também, muito importante. Então, eles fizeram assim um enxuto, coisa mais simples possível para atender aquele problema. E essa perspectiva, ela se propaga até hoje, esse mindset. E a gente faz muito uso de serviços que já estão prontos dentro da própria cloud. Por exemplo, eu preciso enviar um e-mail. Cara, eu não vou fazer um código que vai entrar no bit, lá
no binário lá para poder fazer conexão de socket, de SMTP, etc e tal. Então, a gente não tem esse mindset. Cara, tem algo disso pronto no mercado, como um formato de SaaS, cara, nós vamos usar aquilo ali para ganhar velocidade. Então, isso sempre foi algo muito forte na Hotmart, né? Quando a gente percebe que aquele serviço que a gente contratou para fazer algo ali, algum serviço periférico, né? A gente pode, em algum momento, absorver, fazer aquela implementação interna para melhorar algum custo ou otimizar alguma coisa no processo, isso acontece também, tá? Então, não é... A gente escolhe primeiro algo que tenha no mercado funcionando, mas para ganhar velocidade. Depois, a gente reavalia, eventualmente, traz alguma da coisa para dentro de casa, né? Tem vários exemplos disso, por exemplo, transcoder de vídeo. A gente começou usando soluções de mercado, pagas, depois a gente fez a nossa solução interna, usando algumas ferramentas open source. Então, esse é um exemplo e tem vários outros do tipo. Mas aí, falando ainda do início, né? Outro ponto importante é que na época, né, quando começou, a gente tinha um certo controle do crescimento, né? Era um crescimento que estava ali acontecendo, a gente tinha um controle, estava confortável. Essa solução inicial, que era basicamente um banco de dados só e uma plataforma só, uma aplicação só, atendia perfeitamente aquele início, né? Então, os fundadores e depois os devs foram chegando, trabalharam em cima dessa plataforma mais resumida, mais simples, focada em atender o problema do nosso cliente. E aí o jogo começou. E aí logo depois, o que veio? Os problemas também, né? Então, qual foi o grande problema, talvez, no início? A gente começou fazendo um grande monolito, né? Basicamente, a gente tinha um código, um binário só, que tinha todo o código da aplicação, com todas as features. Então, a gente chama isso de monolito, é um termo até usado aí na literatura, né? E dentro desse monolito, a gente tinha 3 grandes blocos, né? 3 grandes módulos de negócio dentro da plataforma. Um módulo focado em vendas, em fazer a abertura de carrinho, checkout e processamento de vendas. A parte que é de gestão do produto, que o produtor vai lá, faz o upload de um e-book, por exemplo, faz a gestão ali do produto dele. E a parte do comprador, que é a última ponta, que é o consumo, né? Então, o comprador ele vai consumir, por exemplo, um e-book. Então, antigamente, na primeira versão, era uma coisa única que tinha essas 3 grandes features, né? E aí isso, depois, com o aumento do acesso, a gente foi vendo que essa estratégia do monolito, ela estava gerando uma série de problemas, né? A primeira delas é a inflexibilidade. Então, a gente tinha construído tudo em uma tecnologia só. Era tudo em Java, usando aquelas tecnologias que eu listei aqui no início. Deixa eu voltar aqui. O JPCF, com JBoss Sim, Java 1.6, e aí tudo era com aquilo. Então, a gente tinha uma inflexibilidade quanto à tecnologia, porque a gente não conseguia explorar outras coisas. Outro problema que o monolito trazia para a gente não é confiável. Então, por exemplo, tinha uma falha na feature, por exemplo, lá de consumo do conteúdo. Era um monolito só, era um binário só. Eu tinha que fazer a implantação de uma nova versão de todo o binário. Instabilizando, por exemplo, o pessoal que estava fazendo compra, ou o produtor que estava fazendo uma gestão do produto dele. Então, era uma coisa não muito confiável, né? O monolito traz isso, né? De não ser muito confiável por conta disso. Não é escalável também, é difícil escalar uma aplicação só, né? Por exemplo, nessa versão, a gente tinha sessão de usuário armazenada dentro do servidor. Então, se a gente escalar mais máquina, a gente tinha que controlar para que o usuário sempre caísse na máquina que ele já tinha feito o login. Se caísse numa outra máquina nova que entrou ali no pool de máquinas, ele perdia a sessão e tinha que logar de novo. Então, é uma coisa muito complexa de resolver, né? Escalar um monolito. Um outro problema também do monolito é que ele impede a gente desenvolver de forma contínua. Então, é difícil paralelizar, por exemplo, eu quero fazer uma feature e subir ela sozinha, isolada, em paralelo com outras demandas que também estão sendo construídas. A gente não conseguia fazer isso, porque era um código só, uma aplicação só. Né? Também o desenvolvimento acabava sendo lento, né? Muito esforço para virar uma versão, porque uma feature que a gente alterar, a gente tinha que testar tudo para ver se não tinha impacto indireto, por exemplo, de alguma alteração que a gente fez. Então, isso acabava deixando o processo aí de implantação muito lento.
E aí coisas complexas, né, eram também bem difíceis de fazer, né, e acabava impedindo, né, a solução do monolito acabava impedindo de fazer, né. Quanto mais complexo o sistema, mais acoplado as regras vão ficando. E aí isso acaba trazendo uma série de dificuldades aí para a gente. Então, aí até exemplificando esse problema do bug lá, né, trazendo um exemplo para ficar mais claro, a gente tinha um bug, por exemplo, na parte lá do consumo, né, do comprador. Tinha que subir uma nova versão. Só que a versão era o pacote inteiro, né? Eram todos os módulos juntos. Então, aquele bug tinha que trocar tudo. E aí, o que acontecia? Nessa troca, gerava indisponibilidade ou instabilidade para um produtor, para um afiliado que estava acessando outros módulos do sistema, né? E aí a gente começou... e aí depois vem o boom, né? Então, além desse problema todo que ele já estava vivendo, do monolito, né, da dificuldade de subir novas versões, etc., a gente teve um boom de acesso. Então, a gente começou muito pequeno, aí que ele foi crescendo. Então, a gente chegou lá em 2013, né? Então, vamos dizer assim, 2011, 2013, uns 2 anos mais ou menos de Hotmart, a gente já estava batendo 100 mil usuários. Então, nesse momento, está tendo muito acesso, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí começamos a fazer melhorias no código, né? Dando uma melhorada aqui, outra ali, otimizamos algumas queries, e aí no ano seguinte dobramos o acesso. Então, de 100 a gente foi para 200 mil acessos. E aí isso já começou a ser um problema, o monolito já não atendia mais, porque a arquitetura dele, a infraestrutura dele não era mais escalável. A gente até, nesse momento, né, escalamos a máquina até o limite que a operação conseguia suportar. Então, a gente fez uma escala vertical, né? Pegamos um servidor que era de 1 GB, com 2 GB de RAM, com CPU, a gente quadruplicou ele, a mesma coisa com o banco, e aí, cara, deu uma folga ali para a gente conseguiu sobreviver ali em 2014, de repente, em 2015, dobrou de novo. Então, estava lá em 2014, 200 mil, 2015 foi para 400 mil. Então, aquela infra que a gente tinha projetado ali já não estava atendendo mais. A gente precisava resolver esse problema, né? O que a gente tinha que fazer, então, para resolver aquele problema lá do monolito que ele estava nos gerando? Aí a gente estudou bastante, né? Fomos no mercado, fizemos benchmark, contratamos novas pessoas mais experientes, mais focadas, né, em infraestrutura e outras coisas mais. E a gente viu que o caminho era microserviço, era a gente fazer microserviço. E aí a gente focou, então, no microserviço. E essa proposta do microserviço, ela é um modelo arquitetural, né? Ele foi proposto em 2011, e aí em 2015 a gente viu que tinha essa necessidade de usar. E a filosofia desse modelo é basicamente fazer serviço pequeno, mas bem feito. Então, em vez de eu fazer um serviço grande, com um monte de feature, eu quebro aquilo tudo em vários serviços pequenos, menorzinhos, independentes uns dos outros, em termos de implantação, de pacote, de infraestrutura. Obviamente, em termos de negócio, um depende do outro, né? Mas isso a gente consegue controlar e ter o poder de escala e de crescimento que a gente estava precisando. Então, a gente tinha que dividir as implantações e a infraestrutura para que não fosse aquele monolito lá original que a gente tinha. Então, esse modelo de microserviço, ele é o que nos atendia naquela ocasião. E aí, basicamente, quais as características do microserviço, só para vocês entenderem, ficar mais claro, né? Ele é totalmente desacoplado, né? Os sistemas são desacoplados, então isso facilita a alteração, a publicação e até escalar, uma vez que um binário e a infraestrutura de um serviço não depende do outro, então eu posso fazer aquilo totalmente isolado e desacoplado. Eu consigo componentizar melhor o meu código. Então, tem componentes independentes que podem ser facilmente atualizados, né, substituídos ou até reutilizados. Então, eu posso pegar um código e reutilizar ele em outro código, via biblioteca, por exemplo, ou via chamada de API, de uma forma muito mais estruturada do que era antes, né? O código ele pode ser também focado em área de negócio. Então, esse modelo permite isso. Eu posso pegar a área de negócio, por exemplo, de pagamentos, e fazer esses serviços direcionados para essa área de negócio. E essa área de negócio, com a equipe de desenvolvimento dela, vai manter aqueles sistemas lá de pé. Então,
permite esse tipo de abordagem também, né? E aí vem, talvez, a palavra-chave aqui, que é autonomia, né? Esse modelo, ele permite muita autonomia. Por quê? Porque os desenvolvedores podem trabalhar de forma mais independente, né? Eu não dependo por exemplo, eu estou trabalhando com a parte da plataforma que é o consumo do conteúdo. A gente até chama esse produto de Hub e Club. Então, são dois produtos dentro da Hotmart. Esses dois produtos, eu não preciso depender de nada, assim, tecnicamente, uma dependência de não poder virar versão, por exemplo, por conta de alguma demanda que o pessoal de pagamento está fazendo. Então, eu tenho autonomia ali para trabalhar de forma independente, e isso vai aumentar, consequentemente, a velocidade de entrega também das demandas, né? Então, eu consigo, com essa autonomia, ter mais entregas, né? Consigo ter uma agilidade ali, entregar de forma mais contínua, né? E aí, até ligada à autonomia, eu tenho também a flexibilidade nesse modelo, que eu consigo escolher a tecnologia mais adequada para aquele problema isolado naquele microserviço. Então, um exemplo disso é até... a gente tem microserviços, por exemplo, que é escrito em Python, né? Lembra que eu falei no início que era Java, a nossa plataforma? Hoje a gente tem microserviços que é em Python, tem microserviços que é em Node, tem microserviços que é Java. Então, a gente consegue usar o que tem de melhor na tecnologia para resolver aquele problema específico, né? Então, por exemplo, tratamento de coisas mais volumosas, que tenha muito volume de dados, não é muito adequado fazer em Java, por exemplo, eventualmente. Então, às vezes é melhor usar uma outra tecnologia, tipo o próprio Python. E aí, quando eu quebro esse microserviço, eu tenho essa possibilidade. Eu abro essa possibilidade aí de uma nova tecnologia focada num problema específico, né? Então, o microserviço, ele traz essa característica aqui muito interessante. E aí, agilidade, né? Então, eu consigo subir mais facilmente e descartar também mais facilmente, né? Então, a gente faz muito isso. Às vezes, sobe um produto lá, faz teste, a gente, às vezes, de repente, não consegue atingir a meta que a gente tinha planejado, e, de repente, descontinua aquela feature ali, desliga ela e vai para a próxima. E, às vezes, dá certo, e aquela feature vira um outro produto. Então, isso é uma coisa que uma startup exige muito, né? Esse dinamismo e essa agilidade, ela é muito importante. E aí o microserviço, ele é fundamental para isso. Aqui é só um comparativo dos modelos, tá? Na esquerda aqui, a gente tem um modelo monolito, que eu tenho um binário com os módulos, um banco de dados, e ali uma escala limitada de servidores, né? Quando eu falo ali de um microserviço, eu tenho várias aplicações, cada uma focada num negócio, e eu tenho até uma otimização de recurso de computacional mesmo, né? Então, eu tenho um modo, por exemplo, que tem pouco acesso, eu não preciso ter um monte de máquina lá, às vezes 2 máquinas eu consigo resolver o problema. Outra modo, eu preciso de mais máquina, porque tem mais acesso, então eu consigo trabalhar isso também com microserviço. E aí, como é que está agora, né? Agora a gente pegou, então lá em 2015, a gente pegou aquele monolito, a gente fez uma quebra dele. Primeiro, separando back e front, e aí a gente pegou todas as telas, por exemplo, e desenvolvemos em novas tecnologias, e o back começou a focar nas novas tecnologias também, em cima dos módulos de negócio, que o back é focado. E aí a gente já, com isso, só com essa separação, a gente já conseguiu entrar com novas tecnologias, novas metodologias e técnicas para resolver cada problema. Depois a gente fez isso conviver, né? Então o time trabalhou durante um período fazendo essa quebra, mas a plataforma ainda estava ativa lá, antiga, né? Ainda estava ativa, então a gente teve que fazer um modelo de convivência. Também é uma coisa muito comum, tá, no mercado. Às vezes você tem uma evolução, mas o legado você ainda tem que manter uma convivência, fazer funcionar ali em conjunto. Então a gente fez todo esse trabalho também daquela nova abordagem de quebrar em microserviço, front e back, conviver com o passado. Então a gente fez isso. Inclusive, essa plataforma antiga, ela morreu definitivamente tem mais ou menos no fim do ano passado que ela morreu, porque ainda tinha assim uma funcionalidade específica que estava lá e o resto tudo já em microserviço. Então a gente fez o desligamento dela no fim do ano passado. E aí o estado da arte, que é o que a gente chegou hoje a gente está nesse estado aqui. A gente tem o monolito, ele morreu, a gente tem uma versão agora que já ficou legada, né, que é uma versão que tem
um back separado do front, mas ainda num esquema de monolito. E agora a gente tem, eu diria que uns 80% usando essa abordagem do microserviço. Então, eu tenho lá o que antes era um banco de dados só e vários modos dentro de um binário só. Eu tenho agora um banco focado naquela funcionalidade, com uma API ou um microserviço focado naquela funcionalidade, acessando só aquele banco. Quando a gente tem que fazer alguma integração entre as APIs, aí existe uma série de estratégias. Pode ser troca de mensagem, de mensageria, né? Pode ser chamada de um serviço chamar o outro via protocolo HTTP, por API, por exemplo. Então, isso aqui tem uma série de formas de fazer esses acessos. Mas hoje a gente está nesse modelo já. Uns 80% mais ou menos já quebrado em microserviços, com seus próprios bancos, tendo a sua vida ali seguindo independente, né? Então, é esse o ponto que a gente está. O estado da arte é o que a gente atingiu, graças a toda essa abertura, autonomia que a Hotmart aí nos dá, né? E aí, para entrar assim no código, né, a gente quer deixar aqui um chamado, né, para vocês que quiserem conhecer um pouco mais. A gente preparou o hands-on que vai acontecer, acho que no dia 10, né? Aliás, dia 6, né, o Ingrid, do 3. Isso, no dia 6. A gente vai ter um hands-on que aí é mão na massa, que eu falei um pouco assim de como é que é a vida do back, o que tem envolvido ali de tecnologia, como as coisas foram acontecendo. E aí no hands-on a gente vai fazer uma prática mesmo, aí mão na massa, codar e trazer esse aprendizado aí para vocês. Exato. Pode passar para a próxima página, Fábio? E aí, gente, complementando isso que o Fábio falou, além de ter, né, o mão na massa, aprofundar mais aí, conhecer outros profissionais da Hotmart, vai ser um momento de troca mesmo de conhecimento, né? Um momento que a gente quer doar com vocês para ter uma experiência interessante, né, de aprendizado, e aí em seguida ter a oportunidade de colocar em prática. E aí, algumas pessoas ainda vão poder concorrer a uma vaga para trabalhar com a gente, né, e conhecer mais a fundo tudo isso que o Fábio apresentou. Então, aqui tem um QR Code que dá acesso à página para vocês conhecerem um pouco mais do programa. Como o Fábio disse, vai acontecer no dia 6 de março, mas as inscrições iniciaram dia 8, né, anteontem, e vai até o dia 22. E aí, acessando essa página, vocês vão ter acesso a todas as informações, né? Espero que vocês participem com a gente, né, para ter essa imersão aí de aprendizado, né, em tudo que a gente vai passar para a galera nesse evento. E é isso. Ligar meu áudio aqui. Gente, foi maravilhoso. Moçada, vocês bateram a foto do QR Code. Acho que dá para deixar, Fábio, um pouquinho mais no QR Code ali para todo mundo apontar o celular. Vocês escutaram bem o que a Ingrid falou, né? Vai ter, ao final, aí uma vaga aí para ir trabalhar com eles lá na Hotmart. Acho que é uma oportunidade maravilhosa. E assim, Fábio, parabéns aí por toda essa viagem histórica e, consequentemente, todo esse estado da arte que vocês foram evoluindo ao longo desse tempo, ele foi muito atrelado à evolução da tecnologia como um todo, né? Então, vocês mostraram Exato. que os back-ends evoluíram, não só na Hotmart, mas em várias outras empresas ao longo desses anos, né? Então, foi, assim, muito massa. Eu acho que agora o professor Romeu vai trazer aí algumas questões e a galera aí já pode jogar no chat aí algumas perguntas, alguma dúvida, pode ser dúvida técnica, pode ser dúvida com relação ao programa Hands-On, tá, gente? Agora a gente vai abrir para fazer esse bate-bola. Professor Romeu, tá com o senhor aí. Muito bom, Fábio. Eu já conheço um pouquinho dessa história, porque o Silver já me introduziu na lida que vocês tiveram aí para fazer a coisa acontecer com esse monte de usuários. Cara, eu separei algumas perguntinhas aqui que a gente sempre ouve dos alunos, muita questão, né? E eu separei algumas perguntinhas aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte: geralmente o pessoal quer saber, né, qual a linguagem mais interessante de se usar e tal. E eu costumo dizer para todo mundo, gente, fique tranquilo, porque linguagem, vocês vão aprender aqui a fazer linguagem, não somente a usar, né? Mas tem uma pergunta que eu gostaria de saber de vocês, que eu acho que pode ajudar um pouco aí
dessa trajetória da turma que está relacionado com o seguinte: lá no radar de vocês tem o TypeScript, né? Tem o JavaScript, e eles estão ali um do ladinho do outro. Uma primeira pergunta é o seguinte: quanto que o TypeScript já está substituindo o JavaScript na rotina de vocês, né? E quanto que valeria para a turma começar a se enveredar aí para o rumo de um TypeScript em detrimento do JavaScript? Certo, é sobre tecnologia e linguagem, né, no geral, é o que eu tinha até falado durante a apresentação. Isso é uma coisa muito... Hoje, a gente foca muito em resolver o problema. Qual que é a melhor linguagem para resolver aquele problema, né? Então, a gente começou só em Java e hoje tem um monte de linguagem, né? Então, depende muito do que a gente precisa resolver. Hoje, a maioria das linguagens, das aplicações são em Java, mas a gente tem outras mais aí usadas. E aí, sobre essa questão do TypeScript e JavaScript, a gente está numa linha de migrar mesmo, de ir totalmente para o TypeScript, por uma série de questões. Talvez as mais importantes é a tipagem forte que ele tem, né? Tanto que ele chama TypeScript por isso. Então, o JavaScript ele traz uma série de dificuldades, né? Às vezes você codifica ali alguma coisa, você só vai perceber na hora que está rodando, né? Na hora que está lá o usuário acessando, e aí estoura algum erro ali, porque a tipagem não está correta. Só que o JavaScript permite não tipar uma variável, por exemplo. E aí o TypeScript ele já é mais rico, ele já tem um controle melhor, você tem que tipar as variáveis para evitar problemas quando você estiver rodando a aplicação, né? Então, esse é um dos exemplos quanto a TypeScript. E sim, a gente está numa tendência aí de usar cada vez mais. Tem times que já estão usando 100% TypeScript. Outros times ainda estão usando JavaScript, mas usando, por exemplo, o Webpack para usar as versões mais novas do JavaScript e compilar, né, gerar uma versão que roda em qualquer browser. Então, aí tem algumas estratégias. A gente começou, inclusive, antes do TypeScript, usando mais essa abordagem de ter um pré-compilador, vamos dizer assim, que gera aquele JavaScript compatível com os browsers, mas usando uma versão mais nova do JavaScript. Agora a gente está focando mais, direcionando mais aí para o TypeScript. Bacana. Uma outra coisa, né? Na parte de bancos de dados, eu vi aqui toda a variedade de vocês aqui também no radar, e uma coisa que muito aluno novo, né, muito desenvolvedor novo, ele se encanta com a facilidade e a simplicidade dos bancos de dados NoSQL. E isso acaba criando uma noção de que o NoSQL ele veio para substituir e resolver toda o papel que tinha do banco relacional. E aí a minha pergunta vai exatamente em cima disso, né? O quanto do ambiente hoje de vocês efetivamente migra para NoSQL, né? Quais as decisões de vocês para adotarem um banco NoSQL e onde vocês efetivamente não, vamos aqui manter o banco de dados relacional, porque isso aqui né, e o quanto que vocês usam do banco relacional dentro da plataforma de vocês. Essa é uma questão muito interessante. Às vezes as pessoas têm esse mito assim de que NoSQL substitui totalmente um banco tradicional, né, relacional. Isso é um mito, né? Hoje a gente usa uma infinidade de tipos de banco. A gente tem banco relacional em Postgres, em SQL Server, MySQL. A gente tem não relacional usando Mongo, principalmente, MongoDB. Algumas coisas em Dynamo também. Mas, assim, qual que é o porquê das escolhas? Depende muito da nossa necessidade. Então, bancos que a gente precisa ter uma integridade muito forte do dado, né? Uma integridade relacional. Cara, tem que ser banco relacional. É muito complexo fazer isso no banco não relacional. É possível? É possível. Mas é muito complexo quando você tem que fazer query juntando, né? Fazer as consultas juntando dados de distintas estruturas, né? E é o que acontece muitas vezes na hora de montar um relatório, por exemplo. A gente ter o dado estruturado, como o NoSQL, por exemplo, dificulta muito fazer queries, né? E aí a gente tem algumas questões aí que são problemáticas para resolver. Então, por exemplo, eu quero
eu tenho uma necessidade de uma estrutura de dados que eu não tenho que controlar essa questão aí de relacionamento forte, cara, talvez MySQL, NoSQL seja a solução. Eu preciso de performance, uma estrutura simples, uma tabela só, mas eu quero um acesso muito rápido, uma latência baixa, banco relacional não vai te atender. Então, você vai ter que usar um banco não relacional, um Dynamo da vida, um Mongo, por exemplo, você vai ter uma performance melhor. Então, depende muito da necessidade. Hoje a gente usa os dois e muitas situações um não atenderia, assim como o outro não atenderia, entendeu? Vai depender muito ali da questão que a gente quer resolver, né? Não sei se ficou claro assim a resposta. Bacana, bacana. Tem uma perguntinha aí do Sérgio, né? PL/SQL é utilizado nos bancos de dados relacionais aí na Hotmart? O PL/SQL é próprio do Oracle, a gente não usa Oracle aqui, mas a gente tem, assim, acho que tem umas 2 situações, se não me engano, que precisou usar proxy ou trigger dentro de banco, mas é, assim, coisa muito legada que tá para morrer ou já morreu. Então, a nossa ideia é não ter isso, porque isso vai até uma abordagem antes do monolito, né, de você fazer regras de negócio dentro de banco. E aí isso te trava mais ainda que um monolito, por exemplo. Quando você quer evoluir, quer distribuir, quebrar ali, você fica preso no banco. E escalar banco é muito mais difícil do que uma aplicação monolito, por exemplo. Você não consegue escalar, por exemplo, de forma fácil um MySQL com vários nós, com várias máquinas, todas escrevendo ao mesmo tempo. Você vai ter que ter uma fazendo a escrita, as outras só a leitura. Até é possível, mas é muito complexo de gerenciar e não é confiável. Então, por isso que a gente corre dessa questão aí de fazer rotinas de código dentro do banco. Ô, gente, nosso tempo aqui ele está bem escasso, porque os alunos já vão para a aula das 7 horas. Vamos transferir ali para o chat, né, professor Romeu? Alguém tem mais alguma questão aí para a gente começar a encerrar? Que a gente tem mais praticamente 5 minutinhos aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Chegou o Axel, mandou uma dúvida aqui. Pelo que entendi, os desenvolvedores só não mexem com banco, né? Tem uma equipe para isso, mas o resto do processo o desenvolvedor participa? O banco também participa, tá? A gente tem pessoas especialistas em banco para dar algum suporte, para resolver algum problema mais crítico ou mais complexo, mas no dia a dia o desenvolvedor faz de ponta a ponta, né? A gente tem pessoas especializadas para poder deixar o negócio mais fluido, mas quando o dev começa a codar o back, ele faz o código do back e já faz o código que cria e provisiona o banco, por exemplo. Tem uma perguntinha aqui, vai na linha dessa evolução de vocês. É uma perguntinha capciosa, que é o seguinte: a ideia do microserviço ela é extremamente interessante e ela dá uma escala muito grande para as aplicações da gente. Uma dúvida que muita gente tem na hora de implementar os microserviços é como particionar esses microserviços. Então, qual o critério que vocês utilizam, quais as decisões que vocês lançam mão na hora de separar um microserviço? E até quantos microserviços, para as pessoas terem uma ideia, né? Quantos microserviços hoje estão ativos dentro da Hot? A gente tem mais ou menos uns 400 microserviços rodando em produção. E o critério, primeiro, é a área de negócio. Então, surgiu a necessidade da área de negócio, por exemplo, do meio de pagamentos. Então, vai ser um microserviço para pagamentos. Então, isso já é uma quebra natural. Aí, as outras quebras vão ser muito em cima de essa feature já existe, é um complemento a alguma coisa que já existe, ou é algo novo. Se for algo novo, é um novo microserviço. Se for algo que já existe, é uma melhoria, de repente eu consigo pôr junto do serviço atual. Se for algo que existe, mas é um complemento grande, aí talvez a gente opte por quebrar também. Então, isso é meio relativo, não tem uma regra para se seguir, não. Vai depender muito da interpretação ali do dev, em termos de acoplamento, em termos de escala. Essa nova feature ela vai ter muito acesso, mais do que a feature atual. Então, às vezes, não é complementar, né? Às vezes é criar uma nova feature para controlar melhor esse acesso, esse volume.
e acontece de uma separação depois voltar a juntar isso no microserviço um pouco mais robusto? Pode acontecer, mas não é comum, tá? Geralmente, a gente separa e aquilo ali vira um negócio maior com o tempo, né? Mas ele, depois de ser mergeado em outra, não é muito comum, não. Mas pode acontecer também. Olha aí, vamos... Eduardo aí, por que Trooper? Essa pergunta é interessante. O pessoal da Hotmart gosta muito dos Star Wars, né? Do filme. Então, aí, em algum momento, todas as festas que a gente faz, vai personagem, o Fire, que é evento da Hot, também vai personagens do Star Wars. E aí, em algum momento, alguém começou a chamar os colaboradores de Troopers. E aí pegou. Basicamente isso. Bacana, bacana demais. Gente, vamos encerrar com essa última pergunta aí, né? Já deu 7 horas, mas eu começo aqui a agradecer demais o Fábio, o Léo, Ingrid, por terem trazido aí essa vivência Hotmart para vocês e apresentar aí com exclusividade aí o hands-on. Escaneia o QR Code aí, faz a inscrição, acho que é uma oportunidade muito boa de vocês se juntarem a um time de pessoas criativas, apaixonadas pelo que fazem, tá? E com um ambiente, assim, nota 1000, porque quem já esteve na Hotmart sabe como é que é a experiência de trabalhar lá. Então, gente, obrigado de coração aí por trazerem isso aí para os nossos alunos, tá? Professor Romeu quer lançar algumas considerações antes de passar para eles? Eu só queria dizer que é o seguinte, acho que a gente começa com o pé direito e dá 3 pulinhos com o pé direito, né? Trazendo a Hot e um assunto super interessante como esse. E eu só quero chamar a atenção da turma que está aí, né? Que o IC Talks Carreira, a ideia é exatamente que a gente possa fazer uma discussão bacana, né? Interessante, com profundidade e que resolva algumas dúvidas da turma. Então, participem, né? E também agradecer essa turma toda aí, o Léo, o Fábio e a Ingrid, e também a Hotmart, de uma maneira geral, né? Por estar sempre com a gente. Valeu demais, gente. A gente que agradece, pessoal. Um abraço. Eu que agradeço, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigadão, gente, pelo espaço. E não deixem de fazer inscrição lá, hein, gente. Muito conteúdo bacana no hands-on, além da parte de oportunidade de trabalhar, também vai ter mais uma palestra do Fábio focada em microserviços, também mais conhecimento, que acho que é sempre bom, mão na massa para a gente exercitar esse conhecimento e concorrer a essa vaguinha com a gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Valeu, gente. Então a gente encerra esse Sei Talks de hoje. Lembrando que a gravação vai estar disponível amanhã. Para quem perdeu, manda para os colegas de vocês, né? Escaneia o QR Code, vai lá na página. A Ingrid mandou também no chat aí os LinkedIns dos 3. Então vocês podem se conectar aí, tá? E começar essa network. Um beijo grande e até o próximo Sei Talks. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Falou, até mais.